Pessoal, início de pneumonia, né? O que é isso? Existe mesmo, né? Quais são os aspectos mais relevantes, né? Tem muitas vezes que termos que vocês usam no dia a dia, e às vezes até no consultório vocês falam e a gente médico acaba não fica corrigindo, né? Nosso objetivo na medicina é ouvir sinal e sintoma, dúvida do paciente e traduzir isso se precisa de exame, dar diagnóstico, né? E início de pneumonia é um dos termos mais que vocês falam bastante, né? E eu vou explicar para vocês o que seria isso, né? Quais são as preocupações e qual é o cenário mais comum, né? Em primeiro lugar, você tem que entender que a pneumonia é um problema de saúde pública grave, né? Pra vocês terem ideia, segundo a OMS, 2 milhões de pessoas morrem todos os anos por pneumonia, né? Claro que ela tem uma relação muito grande com gripe, com Covid, com outras doenças, eu vou explicar para vocês o cenário, né? A pneumonia é uma doença, quando vocês falam isso, né? Broncopneumonia, pneumonia é doença bacteriana, na grande maioria das vezes, onde você é costumeiramente, nos extremos da idade, né, na criança e no idoso, é bem mais comum e bem mais letal nesses extremos da idade. E é muito comum ser associado posteriormente a uma infecção viral. Só para vocês entenderem, né? A gente tem no nosso corpo, né, parte respiratória, bactéria, que convive com a gente, convive muito bem, né? Quando você tem um quadro viral, quando você tem uma gripe, quando você tem um Covid, quando você tem um resfriado, né? O seu sistema imunológico, ele modifica. E além disso, né, secreção aumenta. É um cenário bem propício para uma bactéria ir lá e crescer. Então, normalmente, quando a pessoa fala o início, o princípio de pneumonia, geralmente ela vai estar falando nesse contexto. É alguém que de repente pegou um quadro gripal, começa a ter um sinal de melhora e de repente piora. E é justamente isso, né? O termo, apesar de não ser técnico, não ser médico, faz sentido isso, nesse sentido de que a pessoa começa a ter inicialmente alguma bactéria crescendo. E é importante você identificar esses sinais, independente do termo estar certo ou não, que se você vê no quadro gripal, começa a melhorar, de repente tem uma piora, volta a ter febre, a secreção muda, procure logo ajuda, em especial nos extremos da idade, criança e idoso. Esses extremos são as grandes maiorias das mortes, né? Vira e mexe você vai ver um famoso, fulano morreu porque teve uma pneumonia, fulano está internado porque teve uma pneumonia, fulano foi entubado. Se você soubesse a história em detalhe, provavelmente vai ser nesse contexto. É alguém que de repente tem uma doença viral ou alguma outra que baixa a imunidade, de repente pega uma bactéria e muitos dos que morrem demoram de procurar ajuda. Porque ele acha assim, não, é só uma gripe, não, é só um resfriado. Por isso que esse termo, apesar de estar equivocado, né, ele lembra isso. No princípio, no início, começa a ter sintoma respiratório, febre, aumento de secreção, uma piora, prostrado, extremos da idade, é urgente procurar ajuda. A maioria das vezes você começa antibiótico e o paciente melhora. Claro que tem situações que às vezes o paciente extremos da idade já está debilitado com outras doenças e aí ele pode ter algum cenário mais grave, tá bom? Mas é importante, apesar do termo a gente não usar muito, o princípio de pneumonia, início da pneumonia, são esses sinais e sintomas, procure logo ajuda que o médico vai dizer para você. É ou não bacteriana, muitas vezes ele vai fazer raio-x, vai fazer tomografia de tórax, vai colher hemocultura, vai colher hemograma para ver como é que tá, PCR, é um monte de fator que a gente soma junto com a queixa para fechar o diagnóstico. E aí quando tem mesmo a pneumonia, é antibiótico, não tem jeito, só ele para melhorar. E aí o médico vai analisar, é via oral ou é venoso. Espero que tenha ajudado.